Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz para a gente o seguinte: os veículos a gasolina ou a diesel são severos agentes poluidores do ar. Verdade, queima ali a gasolina, o diesel, polui o ar muito. Por isso está falando severos, muito, é pesado mesmo. Para garantir uma menor emissão destes poluentes, é importante instalar um catalisador extra. Catalisador é um dispositivo que fica no escapamento do veículo que faz ali uma eliminação de gases tóxicos. Elimina quase que 100%. Então quer dizer que se eu instalar um catalisador extra, eu vou melhorar então? Não, se você fizer isso, primeiro que a gente não tem comprovação de que isso vai melhorar aqui, né? A questão da diminuir a poluição. E segundo, você vai estar mexendo numa questão original de fábrica do veículo. Ele já foi estudado e aquele catalisador que está ali já foi instalado para agir dentro do que o veículo precisa. Instalou um catalisador extra, não sei nem se isso é possível, nem se a gente conseguiria fazer isso. Mas vamos imaginar que fosse possível. Você não vai fazer isso, que está fora, tá? Abastecer somente com gasolina aditivada? Bom, para começar, o aditivo na gasolina não tem, ou se tem pouca interferência na poluição ambiental. Queimou a gasolina, vai poluir, seja ela aditivada ou não. Isso aqui tem mais relação com o melhor desempenho e funcionamento do veículo, preservação dos componentes do veículo, do que propriamente diminuir a poluição. E ainda tem aqui uma casca de banana, né? Porque somente, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana, e aonde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E ela é errada, tá? Manter o radiador limpo. Radiador, que o pessoal confunde muito com carburador, cuidado para não confundir, tá? O radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento do veículo, que controla a temperatura do motor. Manter ele limpo não tem qualquer relação aqui com a diminuição de poluentes relacionados à gasolina ou diesel, tá? É óbvio que se você manter uma boa manutenção do radiador, vai preservar o bom funcionamento do veículo, isso é bom para o veículo. Mas no que diz respeito à poluição ambiental, não tem nenhuma relação. Então pode eliminar essa letra C também, tá? E a letra D, manter bem regulados o motor, ok, bom. E seus sistemas agregados, principalmente o sistema de alimentação, que é o que lida ali com o combustível, né? Seja ele a gasolina ou diesel. Claro, essa aqui está na cara que a correta pode marcar a letra D. Mais um aí de primeiros socorros. O que não se deve fazer em um sinistro de trânsito? Ó, não deve fazer. Presta atenção que a questão está pedindo aquela que não deve fazer. Fugir do local para evitar o flagrante. Ô, gente, isso é omitir socorro, né? Isso aqui é crime, cara. Isso não dá, não. Aí se você poderia responder ali pela causa do acidente e as vítimas, você vai responder pela omissão também. Então isso aqui a gente não deve fazer. Não deve. Eu estou procurando aquela que não deve fazer, letra A. Serve como resposta. Vamos ver a letra B. Somente socorrer quando for você o causador do sinistro, ou causador do acidente. Então quer dizer que se outra pessoa causou o acidente e fugiu, você chegou e viu, você não vai socorrer, não. Isso é omissão de socorro também. Sem contar que aqui tem um somente, né? Somente é casca de banana, é o CB, é o nosso CB. Quem estuda com a gente sabe, aprende esses macetes. Toda vez não, 90% das vezes que tiver uma casca de banana na alternativa, essa alternativa ela é errada, você não deve fazer aquilo. E é justamente o que a questão está pedindo. Não deve fazer, essa aqui também a gente não deve fazer. Socorrer só se for a gente que causou o acidente? Não está certo isso, né? Professor, então tem duas respostas, A e B? Até o momento, sim. Né? Posso marcar as duas? Pode não. Aguenta aí. Remover vítima se estiver presa à ferragem. Eu posso remover vítima presa à ferragem, gente? Não, é só o pessoal especializado, com equipamento adequado que vai fazer isso. Então, isso aqui também eu não devo fazer. Professor, então tem três respostas, A, B e C. Olha o que está escrito aqui na letra D. Ó. Todas as afirmativas. Pronto, achei. É a letra D que eu vou marcar, que diz que todas estão de acordo com o que a questão pediu. Não deve fazer o quê? Nem A, nem B, nem C. Todas. E anota esse macete aí, caso você ainda não saiba. 80% das vezes que em qualquer alternativa, pode ser na A, na B, na C ou na D, vier com esse todas aí, a resposta será essa.
80% das vezes. De cada 10, 8 vai dar certo, 2 não. O macete não é 100%, mas ele é muito bom. Ele te ajuda em 80% das vezes. Então anota ele, porque é um macete muito bom. Letra D de dado, a resposta. Primeiros socorros. Marque a única alternativa que corresponde a um procedimento correto no socorro a vítima que sofreu queimaduras por chama, fogo. Esfriar a área com água corrente. Isso é ok, legal. Água corrente, gente, é quando pega uma mangueira da água e joga por cima ali. Água corrente, eu enfio debaixo de uma torneira, né? Água corrente, a água está correndo. É diferente uma água armazenada. Pega uma bacia da água, a pessoa bota a mão queimada lá dentro. Ajuda também, se a água estiver fria vai baixar a temperatura. Mas a água corrente é o melhor dos cenários, né? Então essa letra A aqui é ótima. É um procedimento correto. Como a questão que está falando que a única, só pode ser essa, né? Não vou nem olhar as outras, porque passar pasta de dente da ferida, apesar de ser um procedimento que o pessoal costuma fazer, isso é errado, tá? Não pode não. Cobrir a ferida com gaze. A gaze é um pano limpo, seco, um paninho, aquelas gazinhas de fazer curativo. Aquilo em caso de queimadura não deve ser utilizado, porque aquilo absorve a umidade da queimadura, gruda ali, seca, depois para tirar, meu amigo, é um sofrimento. Não pode fazer curativo com gaze, a não ser um profissional, que vai passar ali uma pomadinha, tem uns negócios dele lá que passa, né, para queimadura e não deixa aquilo grudar no ferimento. Mas você jogar um paninho em cima ali, faz isso não. Dar leite para a pessoa tomar, tem uns negócios absurdos. A gente não pode dar líquido nenhum para uma vítima de acidente de bebê, imagina leite. Não. Letra A mesmo, essa é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária é o assunto dessa questão. A linha branca, simples e contínua, indica o quê? Linha é aquela linha que vem no centro da pista, dividindo ela ali, né? Às vezes no centro, às vezes várias delas dividindo uma pista, dividindo outra. Ela na cor branca significa que o trânsito, tanto de um lado quanto do outro, seguem o mesmo sentido. Linha branca, fluxos no mesmo sentido. Se fosse amarela, seriam fluxos opostos, uma subindo, outra descendo. Então, branca, mesmo sentido. Simples é uma linha só, não são duas. Aliás, linha branca não existe ela no formato duplo, tá? Duplo, só amarela. E contínua, ela não tem aquele tracejadozinho, ó, não é. Ela é contínua, igual eu desenhei aqui. Quando você está aqui transitando, você vê essa linha branca contínua, você entende o quê? Que é mão dupla? Não, não pode ser mão dupla, porque se fosse mão dupla, seria setinha indo e setinha vindo. Fluxos opostos. Linha branca, fluxos no mesmo sentido. Então eu já elimino aqui de cara, ó, tá fora. Mão dupla, de novo, não é mão dupla. Indica mão única? Ah, sim, porque tanto de um lado quanto do outro o trânsito é num sentido só. Proíbe mudar de faixa? Proíbe, porque ela sendo contínua não pode transpor essa faixa para lá ou para cá. Então essa aqui é a resposta. E aqui na letra D fala permissão para transposição. Não pode. Se a linha é contínua, não pode transpor a faixa. Para nada. Para fazer manobra, para ultrapassar, para virar à esquerda, para nada. Não pode. Beleza? Então essa aqui também não é. Confirmando aí letra C de certa. Direção defensiva. O condutor defensivo, na iminência de ser prejudicado. O que é iminência? É sob o risco. Iminência quer dizer está prestes a acontecer. Isso é iminência, está prestes a acontecer. Então, na iminência de ser prejudicado em seu direito de preferência no trânsito, ele deve fazer o quê? Veja bem, ele percebeu, o motorista defensivo, ele percebeu que o direito de preferência dele parece que não vai ser respeitado. Ele está aproximando aqui do cruzamento, a preferência é dele, mas ele olha de lá e vê alguém vindo distraidamente numa velocidade mais alta. Ele pensa assim, eu vou entrar assim mesmo porque a preferência é minha, se bater ele está errado. Entendeu? Não é por aí não. Então vamos ver. Ele deve falar ao motorista do seu erro para que o mesmo venha corrigir em outras situações. O que você acha, hein? Falar ao outro motorista que ele está errado. Será que vai dar certo? Será que vai dar bom isso? Não, né? Na maioria das vezes o cara que está do lado de lá não admite que está errado. Manda você aqui ou quem estiver falando para a casa do chapéu.
Perigoso até arranjar uma confusão ali, né? Então isso aqui não dá certo não, cara. Falar com ele, não. Letra B, diminuir ou até mesmo parar, dando preferência para o outro. É isso aí, né? Fazer o quê? Ele está entrando na sua frente, diminuir ou até parar, deixando ele passar. Essa aqui é a conduta defensiva, que o condutor defensivo deve adotar. Mas vamos ler as outras. Acelerar a velocidade do seu veículo, veja bem. Se você está percebendo que alguém não vai parar e vai avançar no cruzamento, você vai acelerar para cima dele? Absolutamente não, né? Essa aqui é aquela absurda, já pode chegar eliminando. E a letra D, piscar os faróis e buzinar prolongada e sucessivamente. Vai piscando o farol e metendo a mão na buzina que ele veio e para. Olha, gente, isso aqui é o que a maioria dos motoristas fazem. Quando eles percebem que alguém vai tomar a preferência deles ali, não vai respeitar o direito, começa a piscar o farol, buzinar. Isso causa irritação, isso é errado, isso não é conduta de condutor defensivo, tá? A letra D tá fora, vamos de B aí, que é aquela que melhor se encaixa para um motorista defensivo. Questão sobre direção defensiva. São equipamentos relacionados à ergonomia. Esse nome estranho aqui, ergonomia, que tem gente que confunde com economia, com agronomia, com autonomia. Pois é, ergonomia é um estudo que acontece entre uma máquina e o ser humano. Aí pode ser qualquer máquina, tá? Nesse caso aqui vamos relacionar com a máquina veículo. São estudos relacionados entre veículo e seres humanos, de modo a proporcionar maior conforto e segurança para quem usa essa máquina. Então, bora ver? São equipamentos relacionados à ergonomia. Cinto de 3 pontos. Esse cinto aqui é o cinto de segurança. O cinto de segurança de 3 pontos, ele veio posteriormente ao cinto de 2 pontos. Aqueles cintos antigos que prendiam só num ponto e no outro aqui, ó, passando só no abdômen da pessoa, ele era chamado de cinto de 2 pontos. Agora desenvolveram o cinto de 3 pontos. Ele prende também aqui, ó. Então ele faz 3 pontos. 1, 2, 3. Ele oferece maior segurança. Então ele está relacionado à ergonomia, porque a ergonomia oferece segurança, não esquece disso não, tá? E conforto. São as duas coisas. Ela busca sempre oferecer essas duas coisas. O cinto de 3 pontos, segurança, ok. Direção hidráulica, levinha, né? Muito mais fácil de dirigir do que aquelas direções antigas, o pessoal chama de queixo duro, é mais conforto, beleza, está relacionado também. Barras laterais, essas barras laterais são as barras resistentes que tem nas portas laterais ali do veículo, claro, né? Porta sempre lateral, até que não tem a porta traseira, que é do porta-mala. Nas portas laterais, então, ela serve ali para proteger os ocupantes do veículo contra colisões laterais. Segurança, então também serve. Letra D, todas as alternativas estão corretas, todas assim estão relacionadas à ergonomia. Lembrando que, naquele macetinho que eu sempre ensino, quando tem esse todas aqui, é 80% de chance dessa ser a resposta, tá? Então, se tivesse que chutar, já ia nela. D de dado a resposta. Questãozinha de direção defensiva de novo. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essas questões que pedem as incorretas, tá? Até eu, que sou treinadíssimo em fazer questões, eu li aqui que a questão está pedindo a incorreta, mas na hora de eu ler as alternativas eu acabo esquecendo e marco a correta. E tem muita gente perdendo ponto na hora da prova por causa desse vacilo, hein? Se a prova for no papel, então arranja um jeito de destacar, bota uma seta assim, ó. Se for no computador, mete o dedão em cima assim, ó, da palavra incorreta. Não tira o dedo dali enquanto você não lê todas as alternativas, que é para você não esquecer. Dirigir na defensiva é dirigir impondo seus direitos. Veja bem, nós aprendemos durante o nosso treinamento que o motorista defensivo não impõe nada. Muito pelo contrário. Ele abre mão do próprio direito, dando prioridade à segurança. Então, esse impor direitos não é dirigir na defensiva. Como eu estou procurando a incorreta, essa pode ser a resposta. Ok? Então vamos lá. Dirigir atento às ações dos demais usuários. Se eu dirijo atento ao que os outros vão fazer, isso é direção defensiva. Isso é. Então aqui, ok. Eu estou procurando a incorreta. Dirigir com educação, com segurança, isso é ok. Dirigir respeitando a legislação de trânsito, isso é ok. Agora, o dirigir impondo seus direitos não é dirigir na defensiva, como a questão está pedindo a incorreta,
letra A. Na tela aqui com você, mais uma questãozinha sobre direção defensiva. Presta atenção, eu sempre marco aqui, ao iniciar a correção da questão, qual é a matéria que aquela questão diz respeito. Por que eu digo isso? Isso é importante, você precisa de olhar isso na prova. Porque, às vezes, aquela questão, se ela for da matéria de normas de circulação, a gente precisa de observar o que está na lei, na regra. Agora, se ela está na matéria de direção defensiva, muitas vezes a gente vai precisar de abrir mão da lei, da norma, quando a prioridade for a segurança, a preservação da vida. E a direção defensiva ela faz muito isso. Então, sempre que eu vou começar a correção de uma questão, eu marco aqui, ó, isso aqui é sobre qual matéria. Você precisa de ficar ligado nisso também, lá na hora da prova. E lá eles especificam, tá? Direção defensiva, primeiro socorro, especificam o assunto daquela questão. Essa aqui é de direção defensiva. Ó. Com relação ao tempo de parada, e essa parada aqui não é aquela parada para embarque e desembarque de passageiros. Se fosse, estaria relacionada à parada voltada para a norma de circulação. Aqui não, aqui é a parada dentro do conceito de direção defensiva. Está vendo por que é importante a gente observar qual é o tema dessa pergunta? Viu? Tem a parada e o estacionamento lá da norma, mas aqui não está falando de parada da norma, está falando de outro tipo de parada, você já vai entender. Com relação ao tempo de parada, é correto afirmar que é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Ah, agora você já começou a lembrar que lá na aula você viu um lance assim, não viu? Como é que funciona isso? Vou tentar desenhar aqui embaixo. Ó. Nesse ponto aqui, ó, o motorista viu o perigo. Então, no momento que ele vê, ele demora alguns segundos para poder reagir. Até aqui, ó, foi o tempo que o veículo percorreu para ele reagir. O que é reagir? Tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Pisou no freio nesse momento aqui. O veículo para imediatamente? Não, ele ainda percorre alguns metros até parar. Então aqui vai ser a parada dele. E aí a gente precisa entender esses conceitos, porque na prova eles perguntam essa bagaceira. O tempo de reação é do momento que você vê até reagir. Então, ó, daqui até aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é o tempo de reação. Então, veja aqui, é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto, ó, viu o perigo, até a reação. Do momento que eu vejo até reagir, ó, vi, até reagir, chama-se tempo de reação. E a questão que está pedindo o tempo de parada e não o tempo de reação. Então, já eliminei a letra A. Bora para B, ó. É o tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir. De novo, reagir é tempo de reação. Viu? Reagiu. Isso aqui é tempo de reação. É o tempo dele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, pisou no freio. Isso aqui não é tempo de parada. Já eliminei. É o tempo gasto desde que o condutor percebe, quer dizer, o momento que ele viu o perigo, até a parada total do veículo. Ó, do momento que ele viu até a parada total que está aqui, isso tudo aqui é o tempo de parada. Aí sim, isso aqui é o tempo de parada. É o que eu estou procurando. Essa é a resposta. Letra C. E aqui ainda tem uma última. Ó, é o tempo gasto depois de acionado o freio. Onde é que a gente pisa no freio? No momento que eu reagi, não foi? Aqui eu piso no freio. Ó, aqui. Até a imobilização total do veículo. Daqui até aqui, chama-se tempo de frenagem. Frenagem. Viu? Então, do momento que viu até reagir, chama-se tempo de reação. Do momento que reagiu até a parada, chama-se tempo de frenagem. E quando eu somo tudo, do momento que viu até a parada, aí chama-se tempo total de parada, que é o que está na letra C. Ficou confuso? Assiste 2, 3 vezes essa questão, porque isso pergunta direto em prova. Hein? Conceitos e definições é o tema dessa questão. E ela pede o seguinte, ó. É parte da via normalmente utilizado para a circulação de veículos. Opa, na via eu tenho calçada, eu tenho pista de rolamento, dentro da pista eu tenho as faixas de trânsito, tem tudo isso, né? A parte destinada à circulação de veículos é a pista, dividida em faixas de trânsito. Ela é identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas. Bom, nós temos a calçada e tem ali elementos separadores em diferença de nível, separando essa parte da via destinada à circulação de veículos das calçadas. Então é muito fácil. Nós temos aqui a calçada, essa aqui é a área da calçada.
Aqui nós temos a outra calçada. Aqui no meio eu tenho a linha que divide as faixas de trânsito, indo e vindo. E o que que separa essa área destinada à circulação de veículos das calçadas? É esse bacaninho aqui, ó. Como é que chama esse bacaninho aqui? Meio-fio. Meio-fio. O meio-fio é um elemento separador, com diferença de nível, não é? Porque ele tem um ressalto para depois chegar na calçada. Também separado de ilhas ou canteiros centrais. Como é que chama essa área aqui? Pista de rolamento? Sim. A área da via destinada à circulação de veículos é chamada de pista de rolamento. Essa é a resposta. Professor, e por que a resposta não pode ser faixa de trânsito? Porque para ser faixa de trânsito, o código diz diferente. Ele fala assim, áreas longitudinais que separam ali as áreas de circulação dos veículos. Tá vendo? Longitudinais é que vai longe, acompanha a pista. Então aqui nós temos uma área longitudinal subindo, outra área longitudinal descendo, e essas áreas é que são chamadas de faixas de trânsito. Elas são divididas por essa linha divisória, ou mais de uma, costuma ter 2, 3, 4 faixas, né? Quando são várias faixas assim, são todas na mesma direção. Ok? Então, para ser faixa de trânsito, mudaria um pouco o conceito aqui. Do jeito que está aqui, é pista de rolamento. Letra A. Sinalização viária. A placa R18 estabelece o quê? Essa placa aqui. Estou vendo um caminhãozinho e aqui tem uma metragem, 10 metros, uma setinha apontando para lá, outra para cá. Essa setinha ela está apontando para você medir aqui, ó, da traseira até a dianteira desse caminhão. Do para-choque traseiro até o para-choque dianteiro. Isso aqui é o quê? A largura, a altura, o peso ou é o comprimento dele, hein? Isso é o comprimento, né, gente? Então, está falando peso, não é? Largura, não é? Comprimento, está aqui. Comprimento, na verdade, né? Altura, não é também. Tudo isso existe. Existe placa de peso máximo, existe de largura, existe de altura. Mas aqui está falando do comprimento. Letra C de casa.